Vamos começar lendo um texto da palavra no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso de número 15. E vamos começar dando uma introdução, antes de falarmos especificamente sobre o espírito de Jezabel, que já caiu por terra e vai continuar caindo por terra. Põe a mão no nome de alguém e fala: vai sair da tua vida hoje. Nem que seja no tapa, mas vai sair. Apocalipse capítulo 12, verso 15, está escrito: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Temos que entender que o livro do Apocalipse é um livro que tem simbologias, e cada simbologia tem um significado. E quando a gente entende isso, você descobre que o livro de Apocalipse é um livro muito fácil de entender, é um livro de uma revelação, fala do passado, presente e do futuro, inclusive coisas que ainda não aconteceram. Quando você descobre isso aqui, primeiro você vai vendo o versículo dissecando ele. Exemplo, serpente, quanto sabe o que é? Satanás, alô? Se ele lançou da sua boca, a boca é usada para quê? Palavra. Ele lançou da sua boca palavras, atrás da mulher, água como um rio, significa que não são poucas palavras, muita palavra, para fazer que ela fosse arrebatada pela correnteza. Mulher na Bíblia representa a igreja. Então eu tenho aqui um impacto de revelação, ou seja, Satanás lança sobre a igreja comunicação, para arrebatar a igreja, para tirar a igreja do caminho, para não permitir que ela seja arrebatada no céu, mas que ela fique na terra. Vocês estão me entendendo? Quando você pega isso, e pega passado, presente e futuro, você descobre que existe uma facilidade hoje, maior do que no passado, para Satanás utilizar e usar as pessoas. Se você pensar um pouquinho comigo, rapidamente, e não precisa ser crente agora, cabeça normal, você vai descobrir que quando existia Adão, ou existia depois Abraão, vamos falar um pouquinho das pessoas do passado, os grandes patriarcas, eles não tinham televisão, não tinha internet, não tinha comunicação. A comunicação era difícil entre uma pessoa e outra, e moravam longe. Então pensa comigo, como é que o diabo vai atacar todas essas pessoas que estão lá naquela época? Vamos imaginar, por exemplo, que no Egito, quando o povo de Deus estava escravo, alguns historiadores falam em 1 milhão de pessoas. Como é que vai Satanás atacar 1 milhão de pessoas se não tem nenhum meio de comunicação? Então ele vai ter que usar demônios, muitos demônios, alô? Ele vai ter que usar diversos demônios para poder atacar. E sabendo você que eu sei e você sabe que Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Então ele tem que usar os demônios. Então há muitos demônios naquela época que eram utilizados. Agora pensa hoje, cabeça normal, pensa hoje. Com a internet, televisão, celulares, o trabalho dele ficou fácil. Então ele pode hoje pegar um demônio só um. Esse demônio vai lá na França, endemonia um estilista francês. No dia seguinte, ele endemoniado solta uma moda. Em 24 horas a moda dele está no mundo inteiro. E tem gente que veste a moda, nem sabe de onde veio. Ele pega um outro demônio, um só, vai lá em Orlando, lá na Disney, endemonia aquele cara que está lá, que eu sei quem é, solta um desenho animado, em 24 horas, as crianças do mundo inteiro estão sob a influência desse desenho animado. Deu para entender por que o aumento da coisa ruim está acontecendo? Pela facilidade de comunicação. Então eu vejo que a Bíblia está falando não só do passado, mas está falando do futuro.
que Satanás lança um mar de comunicação para arrebatar a igreja. Seja sincero comigo, não precisa levantar a mão. Se você parar para analisar um pouquinho, quanto tempo você gasta na internet hoje? Quanto tempo? Até na igreja, o camarada vem na igreja e fica usando a internet para outras coisas, em vez de prestar atenção no culto. O que o diabo está fazendo? Está arrebatando as pessoas, porque ele tá falando através da internet e você não está ouvindo a voz de Deus. Hoje a coisa mais difícil é alguém ficar em oração, tranquilo, porque ele vai para o quarto de oração e leva o celular. Ele começa a orar, ele vai para o Zap, daqui a pouco ele saiu do Zap, foi para o Face, quando ele viu, não orou nada. Então Satanás está levando muita vantagem, usando algo que não é dele. Vou falar para você, a internet não é dele. Televisão não é dele. Celular não é dele. Mas ele usa. Se você usa, ele não pode usar? Alô? A diferença é que ele influencia para você usar mais. Agora, o que tem de gente sendo enganada é muito forte. Você acompanhou os últimos crimes que existiram aí, eu fico inconformado, né? As mulheres que apanharam, outra que foi morta. Aí você descobre que tinha acabado de conhecer a pessoa pela internet e deixou entrar em casa. Tem marido que larga a esposa porque achou alguém na internet. Então existe um espírito maligno atuando nas comunicações. É isso que Apocalipse está dizendo. Põe a mão no teu irmão e fala assim: toma cuidado, irmão. Alô? A internet é uma bênção, irmãos. Hoje nós usamos a internet muito na missão. E uma forma extraordinária. Nós temos uma rede de oração todo dia dos homens e das mulheres. Todo dia tem 5 homens orando, todo dia tem 5 mulheres orando. Todo dia. E no Zap, aí todo mundo tem que ouvir oração. Tem alguns que não gostam, não tem tempo, mas a gente fica ouvindo as orações de todos. Porque é o momento de você usar a internet para atacar o diabo. E o diabo naquele momento não entra. Alô, você está aqui? Põe a mão no teu irmão e fala assim: não disfarça não, que ele já descobriu sua vida, irmão. Segunda questão que eu preciso passar para você, antes de falar de Jezabel, é que demônios não têm sexo. Anjos são seres assexuados. O que é isso? Não tem sexo. Não são nem homem, nem mulher, são anjos. E os demônios eram anjos que caíram junto com Satanás, que se rebelaram. Eles são demônios, mas são anjos caídos. E anjo não tem sexo, então por que tem nome? Quantos querem saber? Não, só se mais de 100 pessoas levantar a mão, senão não vou falar coisa nenhuma. Ok. Nós, cabeça normal nossa, temos muita dificuldade de entender o mundo espiritual. Então, quando se dá nome para demônios, é para que a gente, com a nossa cabecinha pequenininha, entenda como atuam os demônios. Alô? Vou te dar um exemplo. Texto bastante conhecido, porque você é nível 2. Se tem alguém do nível 1, não se preocupe, o pessoal do nível 2 sabe. Jesus vai a uma cidade chamada Gadara. Quando ele chega nessa cidade, tem um cara endemoniado. Ele vai expulsar o demônio. Jesus não precisa de nome para demônio. Mas ele perguntou para o endemoniado: qual o teu? E o endemoniado, que é o demônio, falou: Legião. Não é o nome do demônio. Por que ele falou legião? Porque naquela época era muito comum as legiões romanas que dominavam os países. Então, quando falava de legião, sabia-se que tinha 2.000.
Então, quando Jesus recebe a palavra legião, ele sabe que tem 2.000 lá. Se você continuar lendo a Bíblia, eu espero que você leia, ele expulsa os demônios e eles entram nos porcos. Quantos porcos tinham? 2.000. E você vê que eles gostam dos porcos. Palmeirense que se cuide. Demônio gosta de porco. Os corintianos já estão libertos, aleluia. Agora vai ser os palmeirenses, aleluia. Mas presta atenção em algo poderoso. O nome aos demônios são dados para que nós entendamos como eles funcionam. Mas não é o nome dele. Vocês estão me entendendo? É por isso que muitos se enganam quando recebem nome de demônios e acham que é uma coisa e é outra. Então, se você pegar na Bíblia, tem uma hora que Jesus fala, Beelzebu. Então, você vai pegar na nomenclatura nossa, você descobre que tipo de demônio é. É um demônio que ataca a religião, ou seja, um demônio que faz as pessoas serem religiosas. E assim por diante. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Põe a mão no teu irmão e fala assim, é por isso que você tem que ouvir hoje sobre o espírito de Jezabel. Não é mulher, é o nome. Para entender que esse demônio funciona como era a mulher Jezabel do passado. Coisa interessante, vamos ler aqui em Apocalipse. Capítulo 2, verso 20 a 23. E aqui você vai entender algo muito importante. Apocalipse capítulo 2, verso... Por que é importante tratar desse tema? Por que não tratar dos outros demônios? Por que não tratar das outras atividades? Bom, quem veio no nível 1 sabe que nós mexemos com todos. Toda classe de demônio, a pessoa é liberta daquilo lá. Mas existem alguns principados que têm atuação específica. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, verso 20. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Se eu parasse aqui, irmão, se eu parasse aqui, tenho certeza que qualquer um de nós gostaria de participar dessa igreja. Eu vou repetir, olha que igreja poderosa. Jesus, através do anjo, que é uma teofonia aqui, é o próprio Jesus falando, ao anjo da igreja, é o próprio Jesus falando. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, ó igreja, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira. Olha só elogio. O Espírito Santo, Deus e Jesus, a Trindade, dando elogio para a igreja, irmão. Mas se eu parasse aqui, estava tranquilo, mas tem um ponto. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das comidas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Olha que coisa forte. Esse assunto é tão importante, porque hoje, esse espírito chamado Jezabel, que tem um nome, mas é um demônio que não tem sexo, ele está atuando na igreja hoje. Eu vou repetir.
A Bíblia não achou esse espírito maligno no terreiro. A Bíblia, o Espírito Santo não encontrou esse espírito maligno dentro do espiritismo, da macumbaria, da feitiçaria, do satanismo. Não encontrou lá. O Espírito Santo encontrou esse maldito espírito dentro da igreja. Existem duas interpretações para esse texto. Um deles é que talvez existisse também naquela igreja uma mulher que se dizia profetisa. E tinha o nome de Jezabel. Isso é uma interpretação que pode ser verdade. Mas o que o livro de Apocalipse está falando é para o futuro. A igreja do futuro. E o espírito de Jezabel está ali dentro da igreja. E é esse o maior ataque hoje na vida das famílias da igreja. Põe a mão do teu irmão e fala assim: é por isso que vai ser revelado hoje, na tua vida, onde esse maldito está atuando. E aí você vai ter que mandar embora. É tão forte essa questão desse espírito de Jezabel, que o próprio Deus falou que deu tempo para ele se arrepender, mas sabe que demônio não se arrepende. Por isso que logo em seguida diz, e não quis se arrepender. A interpretação é lógica para mim, está falando de um espírito maligno que não vai se arrepender. Mas qual é a palavra seguinte que veio nesse texto? Aqueles que adulteram com ela, esses serão punidos. Quem se adultera com ela? Ele diz, engana os meus servos a se prostituírem e a comerem comida de ídolos. Põe a mão do teu irmão e fala assim, é por isso que acontece? Quando você tem o ídolo do Corinthians, do Palmeiras, é espírito de Jezabel. Por quê? Você está adorando alguma coisa que não é Deus. Não, eu vou atacar mesmo. Você veio porque quis. Meu irmão, quando a gente fala em idolatria e diz que ela faz a prostituição, lógico que a primeira coisa que vem na cabeça nossa, prostituição é sexo. E também é. Mas prostituição é quando você adultera. Sim ou não? Sim. Então você tem, vamos pegar a mulher, tem um marido. Se você adulterar com outro homem, você está em prostituição? Sim. Ok, e a igreja é o quê? A mulher, representa a mulher. Quem é o marido da igreja? Jesus. E quando você adora outra coisa que não é Jesus, você está se prostituindo. A prostituição, ela é espiritual e é física. O que era Jezabel no passado? Jezabel foi esposa de Acabe. E Acabe foi o pior rei daquela época. Porque ele era judeu, tinha um único Deus, mas ele preferiu casar com uma mulher que era filha de um pai de santo, de outro país. E a influência dessa mulher foi tão grande que Acabe se tornou um Acabe. O que é um Acabe? Quantos aqui são casados? Fica a mão levantada. Os que têm certeza. Não adianta ficar assim não, que não adianta. Só os maridos ficam com a mão levantada. O que é um Acabe? Quando um marido é bolachão. Marido bolachão é Acabe, porque quem manda é a mulher. Acha algum homem por aí e fala assim, ô bolachão, você vai sair Jezabel da tua vida hoje. Se você prestou atenção no texto, eu vou repetir o texto. Deus olha para a igreja e diz, eu sei a tua fé, o teu serviço, a perseverança, só elogio. Mas tenho contra ti que toleras. A palavra é toleras. O que ele está dizendo? Existe um espírito que está atuando na igreja, vocês estão tolerando ele. Agora você vai me perguntar, mas por que tem muito pastor que sabe disso e tolera? Porque é mais fácil para o pastor tolerar Jezabel do que mandar alguém dizimista embora.
É por isso que nas igrejas você encontra um monte de gente em prostituição, mas continua no altar. E o pastor é um bolachão, é um Acabe. Alô? Bom, eu só estou começando, isso é a introdução. Vamos ver algumas características desse espírito maligno para você descobrir se ele está atuando na sua vida. Jezabel do passado é o que espelha esse tipo de demônio. Então, se eu quero estudar o espírito maligno chamado Jezabel, eu vou estudar como é que aquela mulher chamada Jezabel atuava. Então eu descubro que aquela mulher era que mandava. Ela não era o rei. Ela era a rainha, mas ela usurpava o poder do rei e fazia o que o rei não fazia. Por exemplo, tem uma história muito interessante de Jezabel no Velho Testamento, que ela descobre que o rei Acabe queria um determinado terreno, um determinado sítio, mas ele não foi lá pegar o sítio, porque ele respeitou o dono do sítio. Quando Jezabel descobriu isso, ela foi lá e matou o cara. E deu o sítio. Você queria o sítio, agora toma. Então ela usurpou a autoridade. Então o espírito de Jezabel é aquele que usurpa a autoridade. Vamos pegar um exemplo brasileiro. Aleluia. A autoridade constituída para manter as leis, quem é? Polícia. Vou repetir. A polícia foi feita para manter a lei. Então, se alguém sai fora da lei, quem prende? A polícia. Qualquer coisa, a polícia que faz isso. Mas pensa agora, quem manda de verdade no país? Traficante. As facções é que mandam. Agora, as facções não têm autoridade. Quem tem autoridade é a polícia. Mas o espírito de Jezabel faz com que as facções mandem e a polícia não faça nada. Alô? Vocês estão aqui? Irmão, é muito sério isso. Uma vez eu estava visitando um preso e conheci o diretor da penitenciária, estive conversando com ele e fiquei de voltar lá. E aí um dia eu fico sabendo por ele que ia ter que transferir aquele preso que eu estava visitando. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, porque o PCC comprou esse presídio, então quem não é do PCC tem que sair daqui. Olha a expressão, comprou. Em outras palavras, é o dono. Agora, quem devia cuidar disso? Quem tem autoridade. Alô? Põe a mão no teu irmão e fala assim, você está entendendo? Quem Deus colocou dentro de casa para ser o chefe e o cabeça? O homem. Mas o homem é bolachão, Acabe, a mulher entra, Jezabel, e manda. Quem é que manda na igreja no sentido bíblico? O pastor. Colocado por Deus. Alô? Mas aí a igreja tem uma diretoria. E quem manda? A diretoria. Eu não sei se tem pastor aqui, eu não tenho, mas a igreja que tem diretoria e manda está fora da palavra de Deus, é espírito de Jezabel. E o pastor se torna o quê? Em vez de ser um servo, um ministro de Deus, colocado por Deus, ele se torna empregado. E aí a diretoria se reúne e manda ele embora. Alô? E o pastor não faz nada porque a diretoria é que tem mais dinheiro. Espírito de Jezabel, irmãos. Fica imaginando comigo, olha, pode imaginar, não é pecado não. Imagina, Deus chamou Moisés, sim ou não? Sim. Ele chamou alguma diretoria? Não. Imagina Moisés para atravessar o Mar Vermelho se ele tivesse diretoria. Até hoje eles estavam lá.
reunidos para discutir, porque aí o tesoureiro vai dizer, não podemos porque a gente não tem dinheiro para atravessar esse mar. O secretário diz assim, tem que ter ata, e sem ata a gente não atravessa. Alô? E não vai para frente, por isso que tem muita igreja que não vai para frente, porque tem diretoria que manda, espírito de Jezabel. Põe a mão do teu irmão e fala assim, está começando a aparecer a sua vida. O espírito de Jezabel é um espírito que traz independência. A pessoa começa a ser independente em todas as coisas. E ele passa a ser independente de Deus. Por isso que quando a Bíblia fala em submissão, não está falando em ficar capacho para os outros pisar em cima. Isso não é submissão. Submissão é ser dependente de uma autoridade que Deus constituiu. Quando Adão gritou independência ou morte, Deus falou, então morre. Alô? Então, o espírito de independência é um espírito de isolamento. Agora eu pergunto para você, o que a internet está fazendo com as pessoas? Isolando as pessoas. Você não precisa mais conversar com ninguém, você faz tudo, o banco você faz aqui, você não precisa sair mais de casa para nada, você entra no quarto, se tranca e faz a tua vidinha ali. E tem alguns crentes, aleluia, põe a mão no ombro de alguém e fala assim, espero que não seja você, que agora estão com a seguinte mania, não preciso mais na igreja, eu assisto o culto na internet. Aí o espírito de Jezabel pega um desses pastores encardidos que estão aí na televisão e começa a dizer coisa que você, já que na igreja recebe em casa, não precisa mais dar dízimo. Começa a falar coisa e vai enchendo a tua cabecinha. O que o diabo faz? Comunicação. Mas quando você está na igreja que você escolheu e lá tem um servo de Deus de verdade, lá não tem má comunicação. Alô? Olha o teu irmão e fala assim, isso é só o começo. Uma outra coisa que o espírito de Jezabel faz nas pessoas é ser ambiciosas. Você fala assim, pastor, isso no mundo é normal, mas a igreja é assim, meu irmão, muito assim. O espírito de Jezabel entrou nos discípulos de Jesus. Eu vou repetir. A Bíblia fala que houve uma discussão no meio dos discípulos para saber quem seria o maior no reino de Deus. Ficaram discutindo. E Jesus pegou uma criança e disse, se vocês não tornarem como criança, nem entra no reino. Por que ele usou a criança? Porque a criança é humilde. A criança é verdadeira, é sim, 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 não, não. Agora, na igreja o que acontece? Não com vocês, irmão. Aquelas outras igrejas que não estão aqui hoje. Disputa de cargo, de crachá. O cara chega para o pastor, eu estou aqui há 10 anos, agora chegou 2 caras aqui que faz 1 ano já está no altar e eu não. Deus levanta a camarada para ser intercessor ou intercessora, porque a maioria das intercessões são mulheres. E aí ela intercede, mas um dia tem uma mulher que é chamada para ser ministro. Aí ela fala, mas eu não quero ser intercessora, eu quero aparecer também. É o camarada que canta no coral, ou que canta no louvor, ele não é o líder. O espírito de Jezabel começa a dizer, está vendo? O cara não tem nem voz, e você que é tremenda voz, você que tinha que estar no lugar dele. É um músico, graças a Deus que a modernidade está chegando nas igrejas, os músicos já não controlam mais seus aparelhos. Porque quando ainda tem igreja que o músico controla o seu aparelho,
o guitarrista põe o volume que ele quer no dele, o tecladista põe o volume que ele quer, e aí você descobre que em 5 minutos de louvor o nível está lá em cima. Por quê? O guitarrista viu que o tecladista aumentou o louvor, ele aumenta o dele também, ele não pode ficar por baixo. Alô? E aí você pega o pastor Bolachão com relação ao louvor. Ele colocou lá um cara que toca muito bem, mas ele também toca no barzinho da esquina, ele é um músico profissional, e o Bolachão não fala nada, porque precisa do louvor perfeito musicalmente, mas Deus não quer louvor perfeito musicalmente, Ele quer adoradores. Olha você está aqui, irmão. O que é tudo isso? Fala, mas o que é toda essa confusão? Espírito de Jezabel. Porque é o que atua dentro da igreja, é o bicho. Pega a tua mão direita, chacoalha ela, vê se ela está funcionando. Põe no ombro de alguém. Dá um chacoalhão, fala, até agora, ou esse espírito sai de você, ou vai ter que bater em você hoje. Agora você vai me perguntar, pastor, mas como que esse espírito consegue fazer isso? Como que esse espírito tem poder para fazer essas coisas? Lógico que o espírito de Jezabel tem técnicas para fazer isso. A primeira técnica que Jezabel usa é a sensualidade. A sensualidade é algo que domina pessoas. Então aí, não é que só mulher é sensual, o homem também é sensual, mas mais as mulheres. Você pode ver que tem igreja que tem homem que vai na igreja só para ver as mulheres adorando, porque põe aquelas roupas com o peito de fora, barriga de fora, e a hora que levanta a mão, aleluia. Aí a irmãzinha descobre que estão olhando para a barriga, ela puxa, aí aparece o seio, fica assim. Só que essa mulher está com 2 pecados. Um da sensualidade e o outro porque provocou alguém a pecar. Eu fui numa igreja no Maranhão. E os primeiros bancos tinha uma, como é que a gente chama aquilo de madeira? Um tapume, vamos chamar. Um tapume nos primeiros bancos. Eu falei, pastor, eu nunca vi isso. O senhor pode me explicar? Ele falou, não, é o seguinte, que as mulheres chegam aqui na igreja, sentam e ficam com as pernas assim, e eu não aguento, eu fico olhando e nem prego. Eu falei, pastor, não é melhor ensinar o povo e mandar o espírito embora do que pôr um tapume? Agora eu não vejo pastores condenando essas coisas. Irmão, eu não estou falando de usar aquele saião. Porque tem muita mulher que usa saião, mas com rasgo aqui em cima. O problema não está no tipo da roupa, está na sensualidade da roupa. E através da sensualidade que Jezabel domina. Você está aqui, irmão? Acha alguma mulher e fala assim, vou ver se eu dou guarda-roupa como é que anda. Eu não sei o que acontece com alguns maridos bolachão. Verdade, irmão, eu fico pensando. E eu olho a cara desses maridos, às vezes ele sai com a mulher dele, verdadeira. A mulher dele sai com uma roupa indecente e ele ainda sai desfilando com ela, para todo mundo ver a mulher dele. Alô?
Quantas mulheres casadas estão aqui? As que têm certeza, por favor. Mulher casada, se você não quer que o espírito de Jezabel pegue você, a tua beleza é para o teu marido. Eu atendi um casal que estava se separando, por besteira. Aí comecei a conversar, ela trabalhava numa multinacional, e ele falou assim, tá vendo, pastor, olha o cabelo dela. Eu falei, o que tem? Ela cortou o cabelo. Eu não quero, não gosto de cabelo curto da minha mulher. E eu cheguei para ela e falei assim, mas por que você cortou o cabelo? Porque lá na empresa todo mundo gosta. Eu falei, você casou com quem? Com a empresa ou com o teu marido? Quando uma mulher começa a se arrumar para outras coisas, ela está debaixo do espírito de Jezabel. Eu tenho 40, já perdi até a conta. Vou fazer 48 anos de casado com a mesma mulher. E até hoje, quando vai sair de casa, minha esposa se veste, a primeira coisa que ela pergunta, estou bem assim? Posso sair com você assim? E para não ter problema comigo, ela escolhe toda a minha roupa. E está tudo prontinho. Eu acho ótimo. Quantos estão aqui, irmão? É uma sutileza, e através dessas pequenas coisas vai dominando. O espírito de Jezabel vai dominando, vai sensualidade, vai entrando, entra no meio da igreja. Por que tanto adultério no meio da igreja, irmão? Por quê? A sensualidade chega primeiro, depois vem o adultério. Se as pessoas não fossem sensuais, não tinha adultério. Olha para o teu irmão e fala assim, não fica com essa cara e não disfarça não, irmão. E o espírito de Jezabel torna a pessoa sem vergonha. Ah, vou falar de novo. Porque a pessoa sabe que está em pecado e não se arrepende, porque o espírito de Jezabel não tem arrependimento. Eu já contei isso aqui no outro grupo, mas vou contar para vocês. Eu fui chamado numa igreja aqui em São Paulo, porque o pastor já tinha feito tudo com o rapaz, ministrado, levou na Neuza Etioca, levou um monte de lugar. Ele falou assim, pastor, não sei mais o que fazer. Eu falei, me conta, se eu puder ajudar. Ele falou assim, ele é ministro de louvor. Termina o culto, ele vai para a casa da namorada e transa com ela. Eu falei, e aí? Segunda-feira ele está no meu gabinete e chora, e se arrepende. E quantas vezes faz isso? Quase todo domingo. Eu falei, eu não vou ajudar não, é um sem vergonha. Ele não quer se arrepender, não quer sair do pecado, ele tem um pecado de estimação. Põe a mão do teu irmão e fala assim, quais são os pecados de estimação que você tem, irmãozinho? Esse é o espírito que está atuando, usando a sensualidade. E o que tem homem sensual, irmão? A gente pensa que é só mulher. Não, tem homem sensual. Normalmente eles gostam de ficar com a camisa aberta, para mostrar os pelinhos do peito. Alô? Ou então faz academia e vem sempre de camiseta para mostrar os bíceps. É sensualidade no homem. Alô? O espírito de Jezabel é um espírito de controle. Meu irmão, e aí é o oposto. Aí você não tem um pastor bolachão, você tem um pastor manipulador. Onde as pessoas não fazem nada sem a autoridade dele. Até um certo limite tem razão, passou do limite não tem mais razão. Você vê que o marido ama a esposa, mas ela dá mais influência que o pastor diz do que o marido fala. Aí o pastor diz assim para as mulheres, não rape a perna.
E o marido não consegue dormir com ela, porque é porco espinho. E o marido vai falar, por que você não rapa a perna? Porque o pastor mandou. Põe a mão no teu irmão e fala assim, que tipo de igreja você vai, irmão? Tem algumas irmãzinhas que estão falando assim, pastor, eu não sou casada. Como é que eu resolvo o meu problema? Meu irmão, enquanto você não casar, se você aceitou Jesus, o teu marido é Jesus. Eu duvido que qualquer solteira que estiver aqui, antes de sair de casa, olhar no espelho e falar assim, Jesus, você sai comigo desse jeito? Eu duvido que se perguntar para Jesus, você não consegue sair de casa sensual. Alô? Aí a mulher passa os apuros. Como é que chama aquilo que os homens tentam fazer nas mulheres? Assédio. Assédio aqui, assédio lá. Por quê? Porque os anjos que Deus deu para guardar ela, porque ela é filha de Deus, com o jeito que ela sai, nem os anjos conseguem andar junto, irmão. Põe a mão no teu irmão e fala assim, hoje é só pancadaria. Mas tem uma coisa, deixa eu falar algo sério para você dos últimos dias. O que Jesus falou para a igreja de Tiatira, nos últimos dias vai acontecer. Ferirei de morte os teus filhos. Isso já está acontecendo. Não preciso citar aqui, eu tenho uma igreja recente que uma irmã lá entrou nessa, começou a ouvir coisa fora, se rebelou contra o pastor, começou a falar para todo mundo que precisava mais dar dízimo, começou a afrontar o pastor, já morreu, irmãos. Deus já levou ela. Quer dizer, não sei se foi Deus. Deus vai começar a pôr a mão, porque o espírito de Jezabel não pode dominar a igreja que Jesus vem buscar. Põe a mão no ombro de Jurgão e fala assim, então presta atenção, cara. Se você deixar o espírito de Jezabel te pegar, você pode morrer a qualquer momento. Jezabel gosta muito de se enfeitar. Se você pegar a Jezabel do passado, você vai ver que quando Jeú entra na cidade, ele tem a unção de rei. Elias, como profeta, fugiu de Jezabel. Mas Jeú, como rei, entra na cidade. Quando entra na cidade, ela se pinta como uma prostituta. E é ali que Jeú manda que seja jogada e passa com o carro em cima dela. E depois só sobra a palma da mão e a palma dos pés, conforme Elias tinha profetizado. É isso que vai acontecer na igreja. A igreja verdadeira vai passar por cima de Jezabel. Agora, se você prestar atenção, ela está influenciando a moda do mundo que está entrando na igreja. Então é homem usando brinco, é homem e mulher usando piercing, é homem e mulher se tatuando. Eles falam, o que tem? Jezabel fala, isso mesmo, o que tem? Estão se colocando em si as mesmas coisas que Jezabel usava. E é porta de entrada. Silêncio que ficou. Ninguém falou amém, nem glória a Deus agora. Porque tudo que eu estou falando está ligado a sangue. E Jezabel precisa de alianças de sangue, pessoas que estejam debaixo da aliança dela. Então o brinco no homem é aliança com ela. A tatuagem é aliança com ela. O piercing é aliança com ela. E aí vem uns pastores encardidos que quer botar artes marciais dentro da igreja.
Eu vou repetir. Eu não tenho receio de falar o que estou falando, não, irmãos. Toda arte marcial é endemoniada. Não vem justificar. Porque tem pastor que quer justificar para mim, dizendo assim, não, mas é uma forma de atrair as pessoas. Eu falei, então o céu faliu. Se eu preciso usar as armas do diabo para evangelizar as pessoas, o céu não tem mais nada para oferecer. Eu não vejo o anjo fazendo jiu-jitsu contra o anjo. Quantos estão aqui? Olha para a carinha desse irmão, você está com a cara tão amarrada, irmão, que eu acho que ele está falando de você mesmo. Põe a mão do teu irmão e fala assim, feitiçaria é domínio de Jezabel na igreja. Eu sei que tem gente que vai pensar, pastor, mas se você disse que Jezabel é na igreja e não é na feitiçaria, o problema é que ela traz a feitiçaria para dentro da igreja. Exemplos. Ixi, é hoje. Oração de feiticeiro ou de feiticeira. Como é que é essa oração, pastor? Irmão, é incrível. Existe. Eu vejo isso ao vivo. Eu vejo pastor que abriu uma igreja pertinho da dele, ele vai lá e começa a orar contra aquela igreja para fechar a igreja do outro. Não entendeu que a igreja de Jesus Cristo ele abre onde ele quiser. É aquela irmãzinha que está paquerando alguém e tem 5 interessadas. Então ela ora, Senhor, sou eu, tira as outras, mata elas, põe de cama, mas sou eu que vou casar. E o pior, que eu já peguei diversos casos, mulher orando para a esposa do pastor morrer para casar com o pastor. Não é coisa pequena, não, muito grande. Esposas de pastor passando enfermidades terríveis, não sabe por quê, ora de todo jeito, depois descobre que tem mulher orando para ela morrer. E eu vou dizer algo, para o diabo é mais forte uma oração de alguém do que o pai de santo fazer um trabalho. Porque ele está usando alguém que é de Jesus com uma oração contra o que Jesus prega, dá autoridade para o diabo fazer uma obra de milagre terrível, financeiro, moral e saúde do diabo. Quantos estão aqui? Alô? Por isso que uma igreja onde o pastor não é casado é pior ainda. Pastor solteiro. Pode ver que tem uma igreja... Irmão, eu conheci uma em Campinas. O pastor não era casado e estava demorando para casar, mas tinha tanta mulher naquela igreja. O dia que ele casou, perdeu 500 membros. As mulheres que não queriam casar com ele perderam interesse. Ele já casou, foram embora. O que é isso, irmão? Espírito de Jezabel. Vem na igreja e começa a fantasiar a cabeça da mulher. Eu já vi isso muito de ministrar, irmãos. Pessoas que tiveram coragem de falar, pastor, meu casamento estava destruído. Mas eu ficava na igreja vendo aquele pastor abençoado. Falei, ele que podia ser meu marido. Aí começa a orar por isso, irmão. Isso é espírito de Jezabel. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim, graças a Deus que não é o teu caso, irmão. E a oração fofoqueira? Nunca conte o teu problema para alguém que é fofoqueiro. Não peça oração para quem você não confia. Porque se a pessoa é fofoqueira e você abrir o coração para ela, ela vai começar a orar. Ela vai começar a orar, lógico, ela vai ligar para alguém e falar, irmão, nós vamos orar para essa pessoa. Por quê? Por causa disso. Daqui a pouco a igreja toda está orando pela irmã. Porque alguém falou tudo. Eu fico desesperado quando chega alguém no nosso escritório. Eu sempre pergunto, que igreja você é? E eu falo, por que você não conversa com o teu pastor? Ah, não, se eu falar meu problema para o pastor, vira mensagem. E se ele pregar o que eu falei, no dia seguinte toda a igreja está contra mim.
não tem coragem de se abrir com o seu pastor, porque o pastor é fofoqueiro. Eu acho que tem alguma igreja assim aqui. Eu escutei 2 vezes, Deus, fala, Deus. E o pior é quando você encontra profetas dando profetada. Mas a culpa não é do profeta, a culpa é do crente, que em vez de orar, fica buscando profeta. Eu não sei quantos aqui já viram o cachorro correndo atrás do rabo. Quantos já viram? Gente, eu me divirto. Vocês não têm ideia. Porque ele vira e não pega o rabo. Todo crente que corre atrás de profeta é igualzinho cachorro. Em primeiro lugar, porque você está dizendo que Deus faz acepção de pessoa. Porque se você está buscando alguém para orar por você, porque você não crê que Deus pode abençoar você orando para Ele. E aí você pega uma profetisa igual essa que está debaixo de Jezabel, que se diz profetiza, e vai orar, com certeza ela vai dar uma profetada. Eu nunca esqueço um caso que nós tivemos, parente nosso. Essa moça era bem bonita, loirinha, bonita, mas estava demorando para casar. Então já ficou meio desesperada. E ela começou a ir nas igrejas para ver se alguém trazia uma palavra. E vai numa igrejinha dessas, e não deu outra. A profetisa chegou. Assim diz o Senhor. Deus já escolheu o teu marido. Fala, aleluia, é o que eu estou esperando. E o nome dele é tal. E deu até o nome. Só que ela não sabia quem era. No final do culto, chamou umas irmãzinhas que vieram abraçar. Falou, quem é essa pessoa, fulano de tal, vocês conhecem? Ah, não, é o filho da profetisa que está encalhado. Você está aqui, irmão? Põe a mão no teu irmão e fala assim, não corre atrás do rabo não, irmão. Porque você nunca vai pegar a bênção. Oração contrária, profecia contrária. Existe de muito, porque Jezabel atua dentro da igreja. Agora, qual é o segredo? É a mulher que se diz profetiza. Veja que coisa forte. Todo esse texto tem que entender ele claramente, detalhe por detalhe. Deus está dizendo, mulher que se diz. Deus não está dizendo uma profetiza. Deus está dizendo que se diz profetiza. É alguém que não tem a unção para aquilo e está usando a unção sem ter. Hoje em dia está na moda as pessoas querem ser apóstolo. Quer ser profeta, quer ser isso, quer ser aquilo. Outro dia encontrei um apóstolo. Meu Deus do céu, por que eu perguntei? Porque quando ele se apresentou como apóstolo, a primeira pergunta foi clara, né? Porque eu sou muito direto. Quem te ungiu? Minha mãe. Eu nem falei mais nada. Meu irmão, tem gente pagando para receber unção. Eu sei o que eu estou falando. Porque as pessoas não entendem que a unção que não é daquela pessoa mata a pessoa. Se você buscar uma unção que Deus não te deu, essa unção vai queimar você. É muito séria essa questão de unção. Deus tem que dar unção. E antes da pessoa ser ungida, o povo tem que reconhecer quem ele é. Então, de repente, tem uma pessoa que todo mundo diz, vejo que és profeta, vejo que és profeta, vejo que és profeta. Ele nem tem cargo de profeta. Mas um dia, todo mundo começa a dizer que ele é profeta. E aí vem a autoridade dele e reconhece ele e unge ele profeta. Mas tem gente que quer ser profeta. E aí se unge. Eu me unjo profeta em nome de Jesus. Quanto você pagou pela sua unção, irmão? Não, o apóstolo que queria me ungir pediu um dízimo de 10 mil. E você deu, dei, porque agora eu sou apóstolo. Alô? Põe a mão no teu irmão e fala assim, no reino de Deus,
Não tem VIP. Porque VIP é vindo do interior da Paraíba. Filhos solteiros que vão morar sozinhos, sem a bênção do pai, estão debaixo do espírito de Jezabel. Filhos que casam sem a bênção dos pais, espírito de Jezabel. Eu não sou contra filho morar sozinho, desde que o pai abençoe, porque às vezes é uma necessidade, naquele lugar não tem a faculdade que ele precisa, o pai abençoa, sustenta, ajuda, ele vai morar em outro lugar. Mas tem muito filho que sai de casa porque não aguenta mais morar em casa e vai morar sozinho, está debaixo do espírito de Jezabel. Olha para alguém que está do seu lado, que tem essa carinha de morar sozinho e fala assim, acho que é com você o negócio. Agora pensa um pouquinho comigo. Tenho certeza que você nunca ouviu essa mensagem na igreja que você está. Porque os pastores não têm coragem de confrontar o pecado. E os pastores gostam de pôr a mão em tudo que acontece, porque precisa do teu dízimo. Como eu não preciso do teu dízimo, eu falo o que eu quero. Você está aqui, irmão? Olha para ele e fala assim, eu não sei se você vai aguentar essas 7 semanas. Porque é pior que o nível 1. Como que ela domina as pessoas? Pelo medo. O medo é porta de entrada do espírito de Jezabel. Vou dar um detalhe aqui que eu sei que pode gerar aqui bênção para algum casal aqui. Alô? Tem casal já tremendo. Porque depois eu vou falar sobre os eunucos de Jezabel. Vou pegar o exemplo do marido que está pulando cerca e a esposa não sabe. Jezabel vai chegar para ele e falar assim, vou contar. Não, não vou contar não. Então faz isso, isso, isso. E ele passa a ficar dominado pelo medo. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora. E o amor de Deus é o de confessar o pecado. Maridos que estão aqui, isso vale para as esposas. Se você está cometendo coisas sexuais fora do casamento e não quer contar, você está debaixo do espírito de Jezabel, vai ficar prisioneiro dele. Mas quando você confessa e é perdoado, perdeu a legalidade, Satanás perdeu toda a legalidade e você sai da prisão. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Olhe um para o outro e diga assim, é essa noite que nós vamos conversar. Eu não sei porque que tem uns maridos que ficaram vermelhos, o outro abaixou a cabeça, não estou entendendo nada aqui. Meu Deus do céu. Vamos terminar aqui. Jezabel tinha eunucos. Os eunucos eram jovens, não eram homossexuais não, esquece isso. Eram jovens que eram escravos de Jezabel por livre e espontânea vontade. Eles trabalhavam para Jezabel no palácio, não se casavam, eram eunucos. E o que representa esse eunuco espiritualmente? Eu chamo de choradeira de eunuco. Porque eles não queriam agradar Jezabel, porque sabia que ela estava em pecado, mas eram escravos. Então muitos deles choravam, mas não saía daquilo. Meu irmão, é o crente que todo domingo vai no altar se arrepender do mesmo pecado, mas não muda. Arrependimento, irmão, não é simplesmente confessar o pecado. Arrependimento é deixar o pecado. Então tem muito crente que é eunuco.
ele sabe que está pecando, mas não sai do pecado. Quando Jeú entra na cidade e Jezabel aparece e acusa ele ter matado a família de Acabe, ele fala para os eunucos: quem quer ser livre dessa mulher, joga ela abaixo. E 2 eunucos resolveram ser livres, pegaram ela e jogaram embaixo. Naquele dia, aqueles eunucos foram libertos também. Mas eunuco é aquele que sabe que está pecando, todo domingo se arrepende. Todo domingo vai no altar e chora, pelo mesmo problema. É o eunuco de Jezabel. Então olha para o teu irmão e fala: essa noite, nós temos que acabar com Acabe, com o eunuco de Jezabel e com Jezabel. Para isso tem que ter coragem. E coragem é unção. E a unção não é de profeta, porque profeta confronta Jezabel, mas não destrói. Porque Elias confrontou Jezabel, mas fugiu de medo. Você pode imaginar a força dessa mulher, irmão? Pensa um pouquinho comigo. Um homem como Elias, que enfrentou 450 pais de santo sozinho, venceu os 450, ainda matou os caras, fez descer fogo do céu, fez chover, e agora a mulher fala que vai matar ele e dá no pé, irmão. E entrou em depressão. Ei, irmãos, é verdade, Elias entrou em depressão, porque ele sentou embaixo daquele zimbro e pediu a morte. E Deus falou: o que você está fazendo aí? Ele caminhou 40 dias, foi para a caverna, e lá na caverna Deus falou assim: você vai voltar e vai ungir Jeú. Jeú é ungido, e por ser rei e capitão de exército, ele não teve misericórdia de Jezabel. Possa a mão do teu irmão falar assim: tolerar é o contrário de não ter misericórdia. Fala assim: Jeú não tolerou, passou por cima dela. Se você quer ser livre do espírito de Jezabel, tem que confrontar o pecado e parar de pecar. Tem que ser radical ao pecado. Sabe de uma coisa que a gente descobre? Tem coisas que a gente tem hoje de modernidade, que sem aquilo você continua vivendo. É que a gente está acostumado com a coisa. Por exemplo, tem homem, não precisa levantar a mão. Tem mulher também, é mais raro isso que eu vou falar para mulher, mas tem também. Homem que não consegue se controlar nos TV a cabo. Está sempre achando um canal pornográfico. O que eu digo para esse homem? Se você quer ser liberto de Jezabel, não tenha canal a cabo em casa. Você não vai morrer por causa disso. Se você não tem domínio sobre certas coisas, fuja da aparência do mal. Eu sei que tem algumas igrejas que são radicais, e isso é errado. Ó, você não pode ter TV porque TV é do diabo. Não, o diabo não tem nada, irmão. Nem a chave da casa dele ele tem. Mas eu vi uma pregação de um cara numa dessas igrejas, quase expulsaram ele. Porque ele diz assim: a televisão tem diversos botões, agora o controle remoto. Você pode mudar de canal a hora que você quiser, desligar e pôr, o controle é seu. E Deus falou lá para o filho de Adão, falou para Caim, né? O pecado está na sua porta, mas cabe a você dominar. O pecado está na internet, cabe a você dominar e usar a internet corretamente. O pecado está no TV a cabo, usa corretamente ou não tenha. Não seja um eunuco. Cai no pecado toda hora e chora toda hora, mas fica lá no canal. Alô, vocês estão me olhando tão esquisito hoje, irmão, que eu estou até preocupado. Eu acho que eu vou ministrar mais para lá, porque ainda estou perto da porta de saída. Eu sei que o radicalismo é uma coisa esquisita, mas às vezes a gente tem que ser radical. Vamos pegar o pastor Billy Graham. Quantos já ouviram falar de Billy Graham? Meu irmão, você não vê ninguém que falou alguma coisa contra ele. Nunca. Não tem uma farelinha de alguém falar: mas ele fez isso um dia. Não tem.
Ele foi conselheiro de muitos presidentes da República dos Estados Unidos. Ele já faleceu, Billy Graham. Mas eu vi a biografia dele. E no meio da biografia eu vi algo assim muito forte, que eu não precisaria fazer aquilo, porque isso para mim não afeta. Eu não sei por que ele fez isso. Ele disse que se ele entrar no elevador, tivesse uma mulher, ele não entrava. Ele esperava um elevador que não tivesse mulher. Pela biografia dele, fuja da aparência do mal. É um radicalismo. Mas pelo menos ele está fora do espírito de Jezabel. Então tem muita gente que não é radical, mas ao mesmo tempo tudo é possível. E aí Jezabel manda 2 demônios trabalhar nessa pessoa. Quantos querem saber? Amém. Quer mesmo saber? Tem nome os 2, hein? Um é, todo mundo faz. E o outro é, não tem nada a ver. E Deus olha para essa pessoa e diz assim, por que você está tolerando o espírito de Jezabel? Semana que vem eu vou mostrar como é que o diabo entra na vida das pessoas e o que ele deixa lá dentro. Vou falar sobre as fortalezas. Vocês vão descobrir que ele não precisa muito buraco para entrar. Ele precisa de um buraquinho do tamanho de um alfinete, suficiente para entrar na pessoa e destruir uma pessoa. Alô? Olha para o teu irmão e fala assim, eu estou vendo você hoje, que precisa ser liberto. Alguém me disse um dia, pode ser que seja verdade isso, não sei se é, falando dos homens, fala assim, o problema do homem pecar é a segunda olhada. É quando ele está passando na rua, passa uma moça bonita, ele vê, aí ele é segunda olhada. Pronto, já caiu. Não tem nada demais você achar alguém bonito, tanto as mulheres achar um homem bonito, como Deus, foi Deus que fez. Isso é uma coisa, outra coisa é segunda olhada. Eu não sei porquê, mas eu acho que você tinha que pôr a mão no ombro de alguém. E põe uma mão agora no ombro dessa pessoa. E diz assim, eu creio que de tudo que o pastor falou, tem coisa na sua vida que precisa ser liberto. Tem um amigo meu que hoje é um apóstolo, ele foi de uma dessas igrejas aí que o pastor proibia televisão. E metia a boca. E aí ele se tornou líder lá. E um dia o pastor convidou só os líderes para ir na casa dele, comer um churrasco. Aí estão comendo churrasco, de repente o pastor falou, vem cá, vem cá, vem cá, nós temos que assistir o jogo. Aí abriu o armário do quarto, tinha uma televisão lá dentro. Naquele dia, ele desanimou e perdeu interesse pela igreja. Porque o que o pastor pregava, ele não vivia. Espírito de Jezabel. Por isso, você não pode aceitar nada que alguém fale. Pode ser pastor, apóstolo, vice-querubim, assessor da Trindade. Pode ser qualquer um. Se falar algo que não está na palavra de Deus, não aceite. Se vier com doutrinas humanas que não está na Bíblia, não aceite. Por isso você tem que ser um crente beriano. Alguém que confronta tudo na palavra de Deus. Quem faz isso nunca vai cair na mão de Jezabel. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então nós vamos ministrar agora. Em nome de Jesus. Primeiro nós vamos acabar com Acabe. Feche os teus olhos por um momento. Seja sincero com você mesmo, não precisa confessar para ninguém. Se existe alguma área na tua vida que você tolera o pecado. Você sabe que é pecado, mas você está tolerando. Vem aquela sensação, não, mas isso, o que tem isso? É tão pequenininho.
Você pensa que vence as coisas com a força da sua carne. E você vai para frente e para trás, vai para frente e para trás e não sai daquilo. Pensa comigo aí, por favor. Se você quer ser liberto de verdade, começa a colocar na mão do Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais tolerar essas questões. Eu não quero ser achado pelo Senhor, conforme o Senhor disse para aquela igreja: eu tenho contra ti que toleras o espírito de Jezabel. Você, mulher, pensa claramente como anda a sua sensualidade. Se você vê todo mundo está fazendo, você quer fazer também. Você, homem, também, pensa um pouquinho se você tem sido sensual. Pensa, irmão. A coisa mais bonita no reino de Deus é quando a gente se abre e confessa para Deus a verdade. A libertação começa com reconhecimento. Se você é uma pessoa que se acha 100% direitinho, que não precisa de libertação, irmão, você é o primeiro que precisa de libertação, porque você é mentiroso. Tem muito crente assim, ele acha que ele é certinho. Nós vivemos num mundo de atrações, nós vivemos num mundo de comunicação, nós vivemos num mundo que o diabo tem dominado. É impossível dizer que a gente não tem algo para confessar. É impossível. É impossível. Se você tem se deixado influenciar na igreja por pessoas que estão te manipulando, você não consegue fazer nada se alguém não autorizar. Você não consegue nem vestir uma roupa se o teu líder ou o teu pastor não autorizar o tipo da roupa que você vai vestir. Você está sendo manipulado. Uma coisa é pedir conselho, outra coisa é ser manipulado. Pedir conselho é muito bom para o seu líder, para o seu pastor, é excelente. Outra coisa é eles ditarem as regras da tua vida. Pensa comigo. Pensa se você tem feito algum tipo de oração um dia para Deus tirar da frente alguma pessoa, por motivos próprios. E pensa se alguma vez você orou e com o pecado de alguém, você acabou falando para os outros e se tornou um fofoqueiro. Você não precisa contar para ninguém aqui, ninguém precisa saber, você e Deus agora. Você e Deus. Senhor, que o teu Espírito Santo ministre agora, de uma forma sobrenatural, e que caia sobre todos nós uma convicção de arrependimento, que caia sobre nós um espírito de contrição, de maneira que a gente entenda pelo Espírito que se não houver arrependimento, não tem libertação, não tem salvação. Senhor, que o orgulho das pessoas caiam por terra agora. A alta reputação caia por terra agora. Que os bloqueios para as pessoas quererem ser libertos caem por terra agora. Que toda mentira de Jezabel trazendo medo caia por terra, porque eles terão liberdade de confessar suas coisas. Vem agora, Espírito Santo, e com a força que o Senhor tem, porque o Senhor é Deus, vai rompendo essas barreiras, vai quebrando esses grilhões, vai arrancando essas algemas, vai libertando a mente das pessoas para entender a verdade da Tua palavra. Começa uma obra de milagre aqui nessa noite. Senhor, se tem eunuco de Jezabel aqui, Senhor, que hoje eles sejam libertos definitivamente. Que parem com a choradeira de eunuco e tomem uma posição de arrependimento. Que não são mais escravos da pornografia, não são escravos de espíritos que levam a culpa e vergonha. Em nome de Jesus. Se há mulheres aqui que até são piedosas, mas que vão na igreja e deixam o espírito da fantasia tomá-los, pensando que são melhores que o marido dela, caia por terra hoje. Se há músicos, líderes, pessoas do louvor,
que não se contentam com a sua posição e quer a posição do outro, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Se tem líderes e pastores aqui que são manipuladores, que eles peçam perdão ao Senhor, porque é o Senhor que manda na igreja. Se tem mulheres aqui que querem ser profetisa e não esperam a unção, Senhor, que isso caia por terra também em nome de Jesus. E que todo espírito de tolerância, todo espírito de Acabe, se levante agora. Sobre aqueles que se dizem marido, mas não assumem a posição de marido. Aqueles que não exercem a verdadeira autoridade bíblica dentro de casa. Senhor, faz uma obra de limpeza hoje neste lugar. Que haja arrependimento, que haja humildade e que haja confronto do pecado. Que todo medo e todo desalento que Jezabel ameaçou, assim como ele fez com Elias, esse medo e desalento caia por terra, porque nós não tememos Jezabel, nós temos um Deus que é maior que ela. E que essa noite seja uma noite da unção que estava sobre Jeú, unção de rei, unção que não tolera Jezabel, unção que passa por cima dela e traz libertação para a sua família, para a sua casa e para toda a sua nação. Levanta nessa noite aqui os verdadeiros Jeú, Senhor. Aqueles que não terão simpatia nenhum por esse espírito maligno. Aqueles que estão tomando uma posição radical nesta noite, de recusar descansar em falsa paz. E que essa estratégia do Espírito Santo venha transformar cada um de nós à semelhança do caráter de Cristo Jesus. No nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Continue com seus olhos fechados e escute o que a palavra de Deus diz. Porque isso aqui é muito sério, o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler para você com seus olhos fechados, para ninguém te perturbar agora. Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o verso 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já preveni antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você puder, levante sua mão direita e diga assim: nessa noite, eu renego sobre a minha vida todo espírito de domínio, todo espírito de controle, todo espírito de usurpação da autoridade, todo espírito de sensualidade, todo espírito de sexo ilícito, todo espírito de adultério, todo espírito de prostituição, todo espírito de feitiçaria, todo espírito de rebeldia, e eu renuncio e renego nesta noite ao espírito de Jezabel, ao espírito de Acabe, e declaro: Rainha dos céus, cai por terra agora na minha vida. A partir de hoje, minha mente é livre, a minha mente não será cauterizada, porque eu tenho entendimento e sabedoria para fazer, não o que os outros fazem, mas o que o Senhor Jesus quer que eu faça, em nome de Jesus. Fique um pouquinho de pé no seu lugar, e repete comigo essa oração. E à medida que você for repetindo, deixa as palavras entrar no teu espírito. Diga assim: Pai, nessa noite, eu me submeto a Ti e ao Teu padrão de justiça.
Eu te peço, Senhor, pureza, mansidão, santidade. E nessa noite, perdoa-me, Senhor, se eu tenho tolerado ao espírito de Jezabel na minha mente, nos meus próprios atos. Pai, eu sei, se eu me submeto a Ti, eu recebo a Tua autoridade. E para isso eu posso resistir ao diabo. Por isso, nessa autoridade, amarramos o espírito de Jezabel, no nome de Jesus, e derrubamos a fortaleza que está no seu pensamento, dominando o meu pensamento. Nós vamos contra esta noite toda a fortaleza que esse demônio construiu sobre a minha mente, em nome de Jesus. Nós clamamos nessa noite que a unção do Espírito Santo venha despojar a casa de Jezabel e destruir toda a sua linhagem. Nós também pedimos, Senhor, entre nós, entre maridos e esposas, entre pais e filhos, uma aliança de fidelidade. Pedimos sobre nós uma unção de pureza, uma unção de graça, a mim e aos meus irmãos que estão aqui. Nós te pedimos nessa noite a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, sobre as nossas mãos, sobre os nossos pés. E pedimos a alegria de um espírito humilde e submisso. Por causa disso, no nome de Jesus, arrasamos as fantasias de ambição, de orgulho, e declaramos, na autoridade do nome de Jesus, espírito de Jezabel, agora liberamos os teus eunucos, libertamos os teus escravos. Nós falamos aos eunucos: lancem abaixo as fortalezas que toleram Jezabel. Lancem abaixo toda imaginação demoníaca das suas mentes. No poder do nome de Jesus Cristo, nós quebramos todos os grilhões sobre as nossas mentes. Na autoridade do Cristo vivo, nós proclamamos nessa noite guerra santa e vitoriosa contra o espírito de Acabe, contra o espírito de Jezabel, em nome de Jesus. Levante as suas mãos ao céu e clame por uma unção, a mesma que estava sobre Jeú. Peça: Senhor, eu quero essa unção de autoridade. Eu quero essa unção que estava sobre Jeú. Essa unção que não vai tolerar mais Jezabel. Essa unção que não vai tolerar Acabe. Me dá essa unção, Senhor. Toca na minha cabeça, Espírito Santo, derrama essa unção. Eu quero a unção de Jeú sobre a minha vida. Pede, pede. Não há nada que você peça de bom que o Espírito Santo não possa fazer. Principalmente contra o espírito de Jezabel. Deus vai colocar essa unção sobre a tua vida agora. Pega as tuas mãos, põe sobre a tua cabeça e diz: essa unção está sobre a minha cabeça. Eu recebo essa unção. É unção de Jeú sobre a minha vida. Unção de autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaro que sobre a minha mente há uma unção de transformação. Declaro sobre a minha mente uma unção radical de não aceitar mais o pecado, de não tolerar mais Jezabel. No nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, e para a glória dele que oramos. Amém, amém e amém.
Aleluia. Aleluia.